Graça e paz do Senhor para a sua vida. Estou aqui para ministrar mais uma vez a palavra do nosso Deus ao seu coração. Para isso quero ler no Salmo de número 3, versículo 8, que diz: A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E eu destaco a parte A do verso lido. Diz: a salvação vem do Senhor. Mediante esta afirmação do salmista, eu quero dizer inicialmente de onde não vem a salvação. De onde não vem a salvação, para depois afirmar, nas palavras do salmista, de onde vem a salvação. Primeiro, a salvação ela não vem de boas obras, porque esse é um conceito religioso. Faça isso e mais isso, e você será salvo. Mas o que nos diz a palavra do Senhor? O que nós encontramos em Isaías 64, versículo de número 6, é o seguinte: todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Ou seja, o homem não tem justiça por si mesmo, em si mesmo, que o justifique diante de Deus. Não. A mais justa das obras do homem, no plano da salvação, em termos espirituais e de vida eterna, não passa de trapo de imundícia. E um trapo de imundícia é um mulambo qualquer. Era o pano que os leprosos usavam em seu corpo ferido, chagoso. Aquilo era um trapo de imundícia. O que as mulheres usavam naqueles dias, nos seus dias. É isso que é comparada à obra de justiça do homem em termos espirituais, em termos de salvação. Ele não tem nenhum meio próprio para ser justo ou para se justificar diante do Senhor. Jeremias 2:22 diz assim: ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará sempre diante de mim, diz o Senhor. Salitre é soda cáustica, que corrói, que consome aquilo que ela é aplicada sobre alguma coisa. Então, embora que espiritualmente falando, o homem se lave com soda cáustica, salitre, e amontoe sabão sobre si, no plano espiritual, a iniquidade que é própria da natureza humana estará sempre patente aos olhos do Senhor. Não tem como o homem por si mesmo, faça ele o que fizer, venha purificar-se, venha banir da sua natureza o pecado, a sua iniquidade. Não tem como, não tem condição. De onde não vem a salvação? A salvação não vem dos esforços ou de obras feitas pelo homem. O Senhor diz assim àqueles que se julgam justos, bons e merecedores de salvação. O Senhor faz um desafio. Ele diz em Isaías 43:26: entremos juntos em juízo, mostra-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Quem tem razões diante de Deus? Quem pode apresentar a sua própria razão diante de Deus para ser merecedor de salvação, de justificação? Ninguém, absolutamente ninguém. Não há um homem na terra, seja ele quem for, o mais poderoso, o mais famoso, o mais rico, não há um sequer que diante de Deus tenha o que apresentar para ser merecedor de salvação. De onde não vem a salvação? A salvação não vem de mérito próprio, de boas obras, de obras do homem. E assim nos diz mais ainda a palavra do Senhor, como um exemplo de que, se houvesse salvação por meio de boas obras, um homem na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 15, ele teria sido salvo e não foi. Ele se chama Cornélio. Diz-nos a palavra que Cornélio ele temia a Deus, fazia esmola ao povo, e de contínuo orava a Deus. Agora veja, pense, raciocine comigo. Uma pessoa que é primeiro temente a Deus, segundo caridosa, bondosa, de boas obras, que ajuda o pobre necessitado, e que de contínuo orava a Deus. Alguém pode dizer, esse é salvo, está salvo, merece ser salvo.
Mas veja, em um dos momentos em que ele orava a Deus, vem um anjo de Deus e diz para ele: Cornélio, tudo que tu tens feito está em memória perante Deus. Mas manda chamar a Simão Pedro, disse aonde Pedro estava, e ele vai te falar a palavra de salvação para ti e para a tua casa, para os teus. Ou seja, ele não era salvo. É como se diz, de gente boa o inferno está cheio. Por quê? Porque boas obras não salvam ninguém. É certo que devemos praticar boas obras. É certo que precisamos fazer boas obras, ser caridosos, ajudar o necessitado, fazer do bom e do melhor. A palavra diz: faça o bem a todos, inclusive principalmente aos domésticos na fé. Mas não é por isso que seremos salvos. Não é por isso. É porque as boas obras não é para salvar. As boas obras é para os salvos fazerem, praticarem, porque são salvos. Pedro vem à casa de Cornélio, fala a palavra, prega o evangelho, ele creu e os seus creram também, e eles foram salvos, foram batizados com o Espírito Santo no ato, no momento, e falaram em outras línguas. Aí sim, agora sim, pela pregação do evangelho, eles creram e foram salvos, não pelas boas obras que Cornélio fazia. De onde não vem a salvação? Segundo, a salvação não vem de reencarnação. A salvação não vem de reencarnação. É outro conceito religioso. É outra doutrina religiosa de que nós reencarnamos sucessivas vezes e a cada reencarnação temos uma nova chance, uma nova oportunidade de nos redimir para atingir a perfeição. O que a Bíblia diz disso? Vamos para a palavra. Jó capítulo 25, versículo 4 diz assim: como será justo o homem para com Deus? Como será puro aquele nascido de mulher? Não tem como. O homem não pode ser justo perante Deus por si mesmo. E todos que vêm a este mundo que nasce de mulher, todo ser humano, vem marcado pelo pecado. O pecado original. Em si, isso é uma questão de tempo e de oportunidade para ele manifestar sua natureza pecaminosa. Até a idade da razão, dos pequeninos é o reino dos céus. Mas no momento que ele tem razão e consciência do seu lado direito e do seu lado esquerdo, sabendo definir isso, ele já tem culpa perante Deus. E como poderia ser justo o homem perante Deus? Como poderia ser puro aquele nascido de mulher? Não há como. É tão tal que o salmista, no Salmo 51, verso 5, em sua oração de confissão de pecado, ele diz assim: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade fui formado. Não que a sua mãe tenha tido um relacionamento pecaminoso, tipo um adultério, e engravidou dele. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que uma vez, num processo natural de um homem com uma mulher em relacionamento sexual, a mulher concebe, e ele diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Porque o ser humano, nascido de homem, nascido de mulher, traz em si a natureza pecaminosa, o pecado original, e é uma questão, repito, de tempo e de oportunidade para manifestar tudo isso. Mas o que diz a palavra? Ela não diz que seremos salvos por meio de reencarnação, pois da reencarnação não vem a salvação. Não vem. Diz mais ainda. A palavra do Senhor é clara. João capítulo 3, verso 5, Jesus fala: um religioso, mestre em Israel, um fariseu, membro do sinédrio judaico, por nome Nicodemos. Ele diz: olha, necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Não, Nicodemo. Não é disso que eu estou falando. Aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Portanto, aquele que é nascido do homem, da carne, nascimento natural, vem com a natureza pecaminosa, caminhando para a perdição, para a condenação, caminhando para o inferno. Mas aquele que é nascido do alto, nascido de Deus, nascido de novo, ele é nascido do Espírito. E assim sendo, ele é salvo. É o novo nascimento. É a regeneração da velha natureza, do velho homem, para uma nova natureza, para um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus.
E a palavra do Senhor, em Hebreus 9:27, esse versículo é clássico quanto à questão de reencarnação. De onde não vem a salvação? Não vem de reencarnação. Pois Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nasce uma vez, vive uma vez, não teve fé em Cristo, não aceitou como Salvador, morre só uma vez. Depois disso, morrendo no pecado, vem o juízo, a condenação eterna. Por isso Jesus disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, diz o Senhor, conforme está em João 8:24. Por último, agora sim no sentido positivo, na afirmação do salmista, de onde vem a salvação? É o contrário. Disse já até agora de onde não vem a salvação. Ela não vem de boas obras, ela não vem de reencarnação, mas a salvação vem do Senhor. Aleluia. A salvação vem do Senhor, única e exclusivamente do Senhor. O Evangelho nos mostra isso. Diz assim a palavra do Senhor, quando Paulo e Silas em Filipos pregavam a palavra, foram presos por causa da pregação do Evangelho. À meia-noite cantavam hinos de louvores a Deus, o cárcere se abalou, as portas se abriram. O carcereiro disse, no momento quando isso aconteceu, pensando ele que os prisioneiros tinham fugido, ele disse consigo mesmo que todos tinham fugido e que ele morreria por isso, seria a pena capital para ele. E quando ele tira da espada para suicidar-se e cortar o próprio pescoço, Paulo diz: não te faças isto, ninguém fugiu, todos nós aqui estamos. E então o carcereiro pergunta: varões, que devo eu fazer para me salvar? Está lá em Atos, capítulo 16, verso 30 e 31. Que devo eu fazer para me salvar? O apóstolo Paulo, de maneira clara, objetiva, direta, diz assim: crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Nada mais que isso. Em outras palavras, você não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada, não há boas obras. O único meio de salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Crer nele como Senhor, como Salvador, confesse em seu coração com a sua boca e você será salvo. Salvação não é uma questão de fazer para merecer. Salvação é uma questão de crer para receber. Aleluia. E mais ainda nos diz a palavra do Senhor: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Só o nome de Jesus. Só em Cristo Jesus. Não há na terra, no planeta, nenhum outro meio, nenhum outro nome, nada pelo qual possamos ser salvos, a não ser em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem agora um versículo muito clássico quanto a esta questão de salvação, de justificação, que não é por meio de boas obras, não é por meio de reencarnação, é por meio de Cristo. Efésios 2, verso 10 diz assim: somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus, aí sim, para as boas obras, que Deus preparou para que andemos nela como salvos em Cristo agora. Salvo em Cristo, andemos nas boas obras. Porque, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai dizer, estou salvo porque mereci, porque fiz isso ou aquilo outro. Não, estou salvo porque eu criei em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele morreu por mim na cruz do Calvário, me representando lá, e agora eu tenho salvação e vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, de onde vem a salvação? A salvação vem do Senhor. Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: e como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual foi primeiramente anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouviram? Como escaparemos nós? Não há como escapar. Não tem como escapar. Se negligenciarmos essa tão grande salvação, que graciosamente nos foi ofertada, concedida em Cristo, pelo Pai Celestial. Portanto, medite nisto. Se você faz boas obras, faça, mas isso não garante salvação. Crê em Cristo, seja salvo e viva nas boas obras, sabendo que esta vida é uma só, é única
Não há um plano B. Evangelho não é uma mensagem alternativa, é única e exclusiva. Jesus é o único Salvador. Ore comigo. Pai querido, que essa palavra toque corações e vidas, transforme mentes e entendimentos, para que os homens e mulheres, aqueles todos que me ouvem, que me veem, que me assistem, possam confessar a Cristo como Salvador, e aí então vivendo em boas obras e crendo na vida eterna pela fé em Cristo Jesus. É o que eu te peço. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.